já. Esse é um testemunho antes da fé. Ó, o Bispo já tá aí. Esse sim vai comer. Ele é rocha. E dá com alegria. Só tem, assim, desde que eu conheci o grupo, eu conheci o grupo no momento, acho que foi o pior momento da minha vida, assim. Eu estava muito mal. Tinha pouco tempo que eu tinha me separado, eu estava morando na Pavuna e eu já acompanhava o Caio, acho que uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. E assim, foi um dos piores momentos da minha vida, eu estava muito mal. Acordava de madrugada, assim, e a minha alma estava bem conturbada. Embora todo conhecimento que eu tenho, né? Mas assim, Deus estava me sustentando e pra mim, o momento que eu conheci esse grupo aqui foi no momento que eu mais precisava. E o quanto que isso me fez bem, cara, assim, eu trouxe esse bolo aqui hoje de gratidão. Gratidão porque eu já há muitos anos eu não tinha prazer assim, de comemorar nada assim por mim, sabe? E assim, isso pra mim, eu fiz uma comemoração aqui com o meu bebê, assim, tem um filho de 9 meses, aí levei um bolinho lá, bati um parabéns com ele. E aqui, isso pra mim, assim, é um necessário porque mesmo quando eu comecei a vir pra cá eu ainda ficava tentado em ir para as igrejas e tal, mas graças a Deus eu tinha uma certeza, uma fé muito grande em Deus e cada dia que eu vinha aqui eu saía melhor, eu saía com mais certeza de que o caminho era esse mesmo e tal, seguir a caminhada com Cristo e só dizer assim que o bem que essa comunhão trouxe para mim, me fez. Eu não tenho assim palavras e eu sou muito grato a cada um de vocês que vem aqui, que troca essa energia, que conversa, que brinca, sabe? E isso toda semana foi fazendo bem pra mim, sabe? Eu tinha mais convicção de que o caminho era esse, que ia passar aquilo que eu estava sentindo. E realmente passou. Hoje, eu até estava comentando aqui com a Vanusa que eu estou resgatando. Eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão de mim, da minha vida. Hoje eu tenho trabalhado bastante, tenho resgatado uma coisa que eu amo fazer, que é a dança. Eu voltei para dar aula numa academia há 2 semanas atrás. E isso pra mim assim, foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda e eu deixei justamente por causa da religião, por causa de um casamento que eu baseei ele em doutrinas bíblicas e não olhei o mais importante, que enfim, que um homem e uma mulher precisa ter. E isso me distanciou de mim, eu não me conhecia mais, estava em depressão. E assim, esse grupo, cara, eu até falei para ela, falei, pô, eu vou levar um bolo lá e tal. Ela falou, não, eu faço pra você, amigo, e tal. Eu falei, pô, beleza. Olha, você que fez isso. Eu pensei que tinha comprado, né? Se tiver bom, já era, né? Olha, só tem que fazer um sabor de bolo e aquele. Tá ótimo. Está instituída como Ministério da O rapaz aí já é o ministro de dança. Só, dança profética não. Dança profética. Não, é na hora da oferta. O Zé que dançou na grande foi ele. Aí, ó. Não pode ser sensual não, tá, pessoal? Não, é profética, pra mim o céu. É, profético. Vamos lá, Pode cara, até ser sensual, mas é sensual profético. Tem que ter o profético. Pode ser sensual não, mas ela somente lambada. Não, é pior. Tem que ter os véus, né? O véu. É só batizar de profético ou de gospel. Tá valendo. Tá vendo. Então assim, é isso aí, cara. Dizer que
esse grupo me fez muito bem, faz assim, você não tem noção que o quanto eu sou feliz e tenho vocês como amigos assim pra mim. Ontem mesmo eu tava comentando com ela, eu fiz aniversário e engraçado, né? Eu era presbítero numa igreja, é o último cargo, né, digamos assim. E nos meus aniversários, pastores me ligavam, eles faziam festa pra mim, surpresa, eles compravam roupa pra mim, eles me davam presentes. A gente já tá se sentindo meio... Para por aí! Agora eu não tô bravo. Corta a gravação aí! Edita aí! Ajoelha que você vai se sentir muito bem, amado. Até ali o senhor botou. Corta aí que a gente vai mostrar ele. Agora foi a carne que falou, agora foi a carne purinha. Aqui, no dia do meu aniversário, o Felipe me põe pra evangelizar, esposa, Pô, brincadeira, não. Até que o senhor nos ajudou, né? Depois daí... Para aí. Varão, tem um guardanapo. Então assim, e ontem, tipo, ninguém me ligou, sabe? Nenhuma ligação, nenhuma mensagem do grande pastor. Então assim, Mas a gente mandou mensagem lá no grupo chamando pra praia. Ninguém fala, aí nessa parte ninguém fala nada. não, galera, não, tipo assim, eu nunca esperei nada disso, eu não me importo com isso, sinceramente, eu não me importo, isso pra mim, Não, eu entendi que você... sabe, mas assim, Você te consola, né? o Felipe não lembra nem do dele. Você tá esperando a mensagem do pastor? Ele não lembra nem do dele. Chega a mensagem pra mim, parabéns. Não me foi hoje. se tem uma coisa que eu não sou, é carente, velho, sempre fui só, eu nunca me importei com isso, assim, pra mim isso aí não faz nenhuma diferença, sabe? Não, mas Isso o que não você está querendo dizer é o vínculo condicionado a um contexto. Exatamente. Vamos lá. Aí eu até falei com ela, falei, pô, cadê aquele amor que dizia que tinha? Ok. Você era aquilo outro. Então assim, Não era pela sua pessoa. Você na saiu verdade, era do pelo amor, que você você ali, né? era condicionado. Era Quando era muito continuado, sabe? Só pra lembrar que estamos ao vivo, tá? Aí você vê, contesta realmente o nível de amor da igreja. Ok, Entendeu? ok. Que é até uma coisa bonita, é uma coisa que acontece dentro, né, de laços, até que se dão de maneira verdadeiras, mas possui uma condicionante aí. Você pode ser quem você for, você pode ter possuído o status que você possuiu lá dentro, mas você saiu daquele contexto e você muda a configuração todinha. As espontaneidades elas ficam comprometidas, as sinceridades ficam relativizadas e até aquilo que era genuíno fica profundamente comprometido. É triste, é triste isso daí. Mas é melhor do que tomar essa experiência como uma decepção, ela pode ser tomada como uma revelação. É um descortinamento, é para os olhos verem, né? E você realmente constatar. É por isso que eu procuro trabalhar aqui no grupo muito isso, para o que tiver que se acontecer aqui, que aconteça em nome de algo real, que partam de afinidades, que se perpetuem para a vida, né? Forjar relações que, obviamente, né? Você sempre vai se identificar com quem você se identifica e isso vai formar um vínculo, mas se por alguma razão os que estão aqui envolvidos entenderem voltar para a igreja, ou sair do grupo, Ou abrir uma. Entendeu isso? Entendeu? Tô precisando pagar as Não. Eu quero fazer uma pergunta sobre o testemunho dele. O que acontece? Mano, eu já tô aqui há um bom tempo e eu ainda moro na Pavuna, velho. Os caras já saíram da Pavuna. Eu moro mais na Pavuna. Não mora mais na Pavuna? Não mora mais não. Aí, eu não moro mais. Não Tá lá, subiu, não subiu. Sabe por quê? Foi no Léo? Deve estar pegado. Eu Não saiu ainda porque está em pecado, irmão.
Falei, putz, Deus, Poxa, meu mano, mas. É mesmo, cara, ele me perguntou aqui no ouvido, vem cá, ele mora na Pavuna. Não, ele tá falando Se uma coisa é não, eu no coração dele. eu perguntei onde ele tá morando, o cara pode ter papel for hoje também. Agora eu tô no Engenho Novo, né? Ali perto do meu trabalho. Teve um upgrade. Melhorei. Não, eu queria só te 6 pra mostrar que 7. o grupo também amou recebê-lo. A Isso. gente também se sente muito 6,5 feliz porque a sua pra vida 6,9. e o que você nos traz também nos edifica muito. Você é uma pessoa que tem a minha admiração, acredito que de todos aqui. A tua vivência, o que você traz pra gente de experiência com Deus, com a tua vida também é muito edificante para nós. E nós estamos muito felizes em tê-lo conosco. Fala em nome de Deus. Depois que eu faço Eu acho que depois disso, só uma dança. Dando um pagode pra nós aí depois de yoga. Não, depois eu vou cantar, né? Fé em Deus. O meu maior medo é o espelho se quebrar, diz ele. Eu queria também aproveitar a oportunidade. Ih, pronto, agora é a hora. E semana passada, semana retrasada exatamente, nós tivemos essas chuvas aqui no Rio de Janeiro. Né? Não sei se vocês lembram, eu cheguei até a botar um pedido para meu sogro. Eu queria agradecer em nome do meu sogro e meu nome também pelo apoio, né, que eu recebi, né, do grupo. Um apoio que você não tem noção do quanto foi oportuno naquele momento, né, de necessidade, de dificuldade que eles estão passando. Cheguei até a conversar com o Felipe, o estrago foi muito grande. E olha que eu falo muito grande, mas foi pequeno com relação a algumas outras pessoas que passaram da mesma região. Eu fiquei só imaginando o que as pessoas deviam estar passando, porque eu entrei na casa do sogro e via a situação. Comentei com o Felipe que, na verdade, ele já vinha passando por dificuldades financeiras, porque ele teve uma mudança muito grande de patamar de vida, de empregado, né, de aposentado, uma quebra muito grande, e culminou também com pessoas desempregadas na família e tal. Então, já havia uma dificuldade, e essas catástrofe, posso chamar assim, que aconteceu, levou, né, a situação de penúria. Né, e o grupo foi muito solidário no apoio, né, à situação. Então eu queria agradecer a todos. Eu acho que, como o Felipe falou, e eu também acredito, é um dos motivos de estarmos aqui, reunidos aqui. Então, em nome do meu sogro, do meu nome, da minha esposa, agradecer a todos, né, pela colaboração e pela ajuda nesse momento de dificuldade dele. Ok, pessoal? Muito obrigado. Amém. Aqui no grupo, a desgraça do outro opera como uma oportunidade de graça para a gente se aperfeiçoar no amor. E assim, poder estender os braços da graça para todo aquele que se abra para tal. Gente boa, assim, glória a Deus, eu agradeço a Deus. Até uma vez eu comentei com a Brusa isso. Nós temos tido assim uma consciência muito saudável, né? Até no que diz respeito à questão das contribuições. Né? Se vocês forem parar para ver, eu quase não falo disso, nem aqui e nem no nosso grupo, embora de vez em quando eu dispare alguma mensagem lá. E mesmo assim as pessoas têm sido conscienciosas, têm depositado lá na conta. Nós temos tido o suficiente para arcar com o aluguel daqui, né, que a gente tem pago, e ainda ajudar nessas frentes. A gente tem conseguido, a Vânia é a nossa assistente social, né, que também traz aqui para a gente. Recentemente foi o Marcão que trouxe esse desafio. Tivemos a oportunidade de assisti-lo, né, com recursos, né, e a gente está tendo sempre, né, de forma que eu creio que ninguém está ficando endividado nem sobrecarregado em com pouco poder contribuir
e a coisa está podendo girar numa direção de poder abençoar e assistir às necessidades do modo como elas vão surgindo entre a gente, né? Portanto, eu acho que esse é o espírito do grupo e que eu quero muito corroborar o que a Vanusa falou, sabe, Júnior? É notório para todos a riqueza do dom e do talento que você trouxe aqui para junto da gente, o que inclusive denuncia, né, esse mar de desperdício que acaba funcionando dentro dos esquemas religiosos e onde vai havendo perda de pessoas muito preciosas e cometendo o pior dos malefícios, que é estigmatizando essas pessoas com uma concepção, às vezes, de inferioridade e de estar aquém dos seus próprios potenciais, porque já não veem mais viabilidade de poderem exercer os seus dons e vocações sem ser naquele contexto. Mas graças a Deus que pelo que você comunicou, você está voltando para a dança, está começando a reativar uma série de circuitos que nunca foram problema nenhum para nada, né? Mas pelo contrário, vão te tornar mais pleno, mais amplo, né? E com uma potencialização muito maior dos seus dons. E que bom que isso vai acontecer aqui com a gente juntos, né? E a gente vai poder juntos caminhar por isso, desfrutar, abençoar e sermos abençoados. Eu acho que esse é o espírito, né, do que deveria ser. E eu fico muito feliz, meu irmão. A recíproca é verdadeira e de entender que o espírito para o qual a gente aqui se reúne tem cumprido aí a sua finalidade, né? Manos, eu vou rapidamente. Bem, eu acho que no final das contas ainda vai chegar o momento de a gente ter uma galera boa na instrumentalidade. Nosso amigo Marcos Vinícius, eu acho que tá caindo sempre, para mandar um beijo para ele, beijão, Marcos. É ele que de vez em quando ajuda a gente aqui numa violazinha para a gente ter aquele nosso momento de cânticos, né? Mas a gente chega lá que tem um baixista aqui também, né, entre a gente, entendeu? Tem um baixista nada. Eu acho que isso foi uma direta, cara. Não, tem. E ele, embora com a perna comprometida, mas ninguém toca baixo com a perna, né? E geralmente o baixista também sabe tocar um violão. Isso. Em geral, toca violão, flauta e piano. Né? Percussionista. Isso, tem o percussionista. Eu toco o carrom, posso, né? Sério? Toco. Lá em Nova Iguaçu eu toco. Toca o quê? Carrom. É uma percussãozinha. E tem uma música de profissão, né? Que trabalha com música. Olha a Priscila! Olha só. Ela faz o quê? Ela não, ele. Ele. Profissão, a música de profissão. Ferrou agora. Todo mundo de profissão tem um instrumento em casa. Todo músico de profissão. Traz a flauta, mano. Flauta, olha, gente. Eu tenho um violão rosa, vou trazer. Um violão rosa, gente, traga. Na próxima reunião vai ser. Vai ter música rosa, vai ter dança profética, vai ser massa. Gente, sinceramente, esse é um dos feedbacks que eu recebo aqui do grupo, né? Que pena que não tem uma, né? Eu falei, pois é, a gente fica aguardando surgir espontaneamente, mas né, a gente fica aguardando ali surgir ali. Eu nem mostro, eu não constranjo ninguém. Sem pressão, né? Não, sem pressão nenhuma. Enquanto isso, pode trazer uma caixa de som, um pendrive? Não. É uma. Desde que você não tá na Paula Valadão. É uma. Vou trazer um reverendo. Ô, minha gente, desde que seja tudo pra gente cantar com o coração e tudo mais, tá valendo. Isso aí tá valendo.
Eu posso fazer uma sugestão? Acho que é válida. Toda. Já que você está falando acerca, por exemplo, da contribuição, acho nada mais conveniente, de repente. Aí não fica na dependência, por exemplo, de um ou outro e tal, Gente, e aí? Tá boa? Eu não sei nem quanto custa muito. Acho que mais de 300, 400 reais já pra comprar um, tá? Tá. 300 Compra reais. no OLX, não precisa comprar novo e tal. Mas aí... Eu resolvo. Opa! Faltava esse eu resolvo. É disso que nós estamos falando. É isso. Não, porque assim, de repente você vai ter uma preguiça pra ver uma marca Sim, legal, tranquilo, uma parada assim. Porque aí o que Assim, eu tô acontece? querendo aprender. Porque o que acontece, cara? Às vezes, tipo, o cara toca, mas aí às vezes deixa o cara abre aqui uma cifra na hora ali, de repente o cara toca 3 notinhas e aí sabe a música e toca uns 2 louvores, resolve. E resolve, Não tem problema e resolve. nenhum, não precisa ficar esperando A, B, C. Deixa ali no cantinho. Deixa fala com a sempre Carol. aí. Como é cíclico, né? Como a estação sempre vai chegar um cara que toca alguma coisa. Torcer pra Carol pegar pra levar pra algum lugar. Carol, ó. Gente, boa. Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. A gente está ao vivo ainda, Vamos cortar, né? Não vai cortar, não. Ao vivo é morto aqui. A Carol vai rir disso. Tá acertando assim. Tá. Vai acenar aqui pra gente. Gente, eu queria. É uma reflexão. Cadê? Lá em João 8. Lá em João 8. No versículo 28. E ali, gente, levando isso em consideração, então, logo já vai estar chegando o nosso violão aí. Assim, eu quero aprender a tocar. Mete bronca, meu O amigo. problema é o instrumento, enfim. Ué, mas se eu você tenho que é aprender. som no violão, a gente pode cantar só no vocal também. Ok. Aí tem que ter quem puxe, né? Fala assim, eu. Isso. Eu acho que é a Agora eu quero ver falar. Botando pistão lá. Até agora, né? Não, aqui a gente aqui tem consagração fast food, entendeu? Vamos criar uma liturgia agora. Falou, a gente consagra. Vamos criar uma Entendeu? liturgia. Já está consagrado o violão e já está consagrada. Só tocar no céu. Isso. Minha gente, em João, no capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: começa uma celeuma entre Jesus e os religiosos. Né? Se for ler o capítulo inteiro, a partir daquele famoso evento onde Jesus desmantela todo um cenário que foi criado, inclusive com a intenção de testar Jesus, onde aquela mulher que foi pega em flagrante estado de adultério, né, e Jesus desconstrói aquela fúria canina, ensandecida, na direção de querer apedrejar. E não só manifestar esse tipo de aplicação de justicismo contra o outro, mas de também, de alguma forma, enquadrar Jesus dentro de um equívoco. E aí Jesus vira o espelho para todos os presentes, e dos mais velhos aos mais novos, eles começam a desbaratinar, a sair, e acaba que ninguém condena a mulher adúltera, né? Inclusive, eu acho que daria uma canja muito boa para conversarmos acerca dessas mobilizações que se formaram em torno dessa Suzy na cadeia, onde todo mundo, onde os paladinos da justiça, que se faz com a força do punho, quiseram gritar que Jesus amou sempre as criaturas, mas nunca amou aquilo que as criaturas fazem.
E sob esse pretexto eles agasalham o ódio, agasalham a raiva, agasalham a vingança e todo aquele tipo de sentimento que quem discorda deles fomenta-se ainda mais o ódio. Como se quem olha com um olhar de misericórdia estivesse, por outro lado, querendo desfazer as implicações que são necessárias realmente de prender, de tirar do convívio social e de dar uma resposta no âmbito sociológico relativo e pertinente ao ato que foi cometido. Mas o coração não precisa destilar raiva e ódio por conta disso, né? Não, eu creio que são colocações muito sintomáticas quando da sua boca sai desgraçado, tem que passar a eternidade dentro de um presídio, sendo fustigado até a morte, tem que ir para o inferno. Não há coração isento de maldade, ainda que camuflado pelos pretextos de uma suposta justiça, que não destile veneno na sua interioridade ao produzir com sinceridade afirmações dessa natureza, né? Porque em Jesus, de fato, a gente nunca vai ver a aprovação ou sequer o incentivo para a prática daquilo que mata. Mas, por outro lado, você nunca vai ver Jesus destilando ódio. Porém, todavia, entretanto, o olhar de quem assistia Jesus ter aquele tipo de comportamento, desarticulando a sentença do apedrejamento, no modo como ele se formou, e simplesmente dizendo para a mulher que havia sido pega em flagrante ato de adultério, simplesmente dizendo para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais, é de uma simplicidade, ou foi de uma simplicidade ensurdecedora demais para quem vive ruminando vingança e ódio dentro de si. Foi de um simplismo muito grande, e que na mente do moralista que enaltece a regra como forma de ele espantar as suas próprias assombrações interiores, esse comportamento de Jesus, em tese, na interpretação deles, daria margens de tornar a sociedade uma verdadeira bagunça. Porque o que se diriam lá? Jesus, é que ela não era tua esposa. Se ela fosse a tua esposa, eu tenho certeza que você tinha sentado a pedrada nela. É fácil dizer isso quando não foi com o seu marido, né? Porque ela não estava lá, era destruindo a tua família, Jesus. Entendeu? Se ele tivesse, Jesus, destruindo a tua família, eu queria ver você virar para ela e dizer: nem eu te condeno, né? Vai e não peques mais com essa simplicidade. No mínimo ia ser um safadão na cara, né, Jesus? Né? Tinha ou não tinha essa mentalidade ali presente? Tanto tinha que depois do ocorrido começa uma discussão de Jesus e quem estava assistindo a situação toda. Porque aí a situação ela passa para um panorama daquilo que existe até hoje. Ali Jesus desarticula a concreção do apedrejamento físico. Mas naquilo em que Jesus desarticula essa execução tão cruel e concreta da manifestação do ódio humano, essa expressão ela passa a ficar mais sofisticada. E naquilo em que as pessoas não fazem com pedras e braços, elas passam a fazer com a língua. Então, tendo desarticulado a execução daquela mulher de maneira concreta e objetiva,
aí começam-se os degladiamentos de ideias ali agora. E as pessoas começam insatisfeitas, querendo cantar a sua própria superioridade e afirmar a superioridade das suas próprias crenças como forma de se verem autorizadas ou superiores às demais. E aí Jesus começa a desconstruir isso também, até que desemboca no clímax da conversa que Jesus teve que se ocultar. Teve que se ocultar do meio deles, face ao modo como eles foram encurralando Jesus, ou pensando que estavam encurralando Jesus, para com isso obterem dele alguma afirmação que novamente os permitissem ter respaldo para o apedrejarem. É sempre assim. Quem caminha com um ódio pulsante, com a predisposição para o ódio, não consegue viver muito tempo sem um pretexto para um apedrejamento público. E quando isso se faz com a pretensão de ser em nome do bem, eles ainda falam que isso é que é ter fome e sede de justiça. E se acham bem-aventurados por isso, porque eles serão fartos. Como se Jesus tivesse dito: bem-aventurados que têm fome e sede de selvageria, de apedrejamento, de linchamento público para quem pisa fora da linha, porque esses serão fartos. Esse é a bem-aventurança dos moralistas, que acham que a justiça proferida por Jesus, como sendo bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, é a justiça do senso de justiça humano, e não a justiça do reino, que é o que ele diz. Quem tem fome e sede da justiça do reino. E qual é a justiça do reino? Olha para Jesus. Né? É só olhar para Jesus e você vai depreender a justiça do reino. Quem tem fome e sede daquilo dali, né, e viver nesse mundo, é de uma certa forma padecer de uma certa fome e sede desse tipo de justiça. Porque quando se forma alguma mobilização na direção da misericórdia e da paz, é como se principados e potestades não aguentassem isso, sabe? E já vem uma contra-onda de ódio para abafar o negócio. Não sei se vocês observam, é só observar. Rolou um cício suave na direção de um acolhimento coletivo, circunstancial em função de uma pessoa, já vem uma contra-resposta dilacerante de ódio canino como contra-resposta. Agora, o que é mais intrigante nisso tudo é que essa contra-resposta de ódio canino, que disfarça o próprio sentimento de vingança e de rancor, de justiça do reino, provém justamente de quem? Dos macumbeiros? Dos espíritas? Dos budistas? Não, dos que se dizem discípulos de Cristo. Dos que se dizem discípulos de Cristo. Por isso é que os discípulos de Cristo, ou os pretensos discípulos de Cristo, pelo amor de Deus, parece ser uma conjuntura de consciência que não funciona bem em tempos de bonança, cara. Porque se esses camaradas começarem a acender o poder, começarem a ter projeção, a terem livre circulação, a caminharem sem perseguição, aliena. Aí eles querem fazer a justiça, eles querem impor a coisa da forma deles, eles querem estabelecer as prerrogativas do reino sob o critério de leis, quer mandar para a cadeia quem age diferente, quer de alguma forma criar expurgos sociais para quem pensa diferente, e eles vão perpetrando toda sorte de controle e de arbitrariedade social, porque o povo parece que não tem vocação para caminhar livre. É um povo que parece que só entra no eixo quando vem uma chibata no lombo,
tem que ter uma perseguição, tem que para poder pelo menos fazer uma divisão entre sinceros e impostores. Entre os sinceros e os impostores, porque toda vez que de alguma forma a conjuntura do cristianismo como consciência coletiva ascende a possibilidade do poder, cruzes, assim, é preciso um remanescente se dizer que não é crente para preservar a sua credulidade em Cristo. É preciso uma geração se dizer, olha, eu não sou evangélico para eu ser do evangelho, como protesto em relação ao que se forma na sua maioria. Né? Porque é um fenômeno sociológico em relação ao que vai se formando aí. Então aí vai chegando um momento que você, meu pai, manda um arroxo, sabe? Então um arroxo, e depois que você está resolvido com a questão da morte, você já não teme o arroxo. Manda um arroxo, porque aí o arroxo poda, né? Poda, vem podando. Os primeiros a sair correndo vão ser os mercenários. São esses aí, ó, que estão botando a cara assim, dizendo, eu sou representante dos evangélicos. Primeiro, não aguenta o primeiro arroxo. O primeiro arroxo. Né? Porque é fácil você se dizer representante do evangelho enquanto a sua banheira é de ouro, enquanto você tem emissora, enquanto você tem um padrão exorbitantemente discrepante de uma realidade imensa de pessoas que precisariam estar sendo ajudadas. Né? Quando você concentra em cima de você uma quantidade horrorosa de riqueza e faz da sua própria representação pessoal a mensagem do anti-evangelho, né? do anticristo, porque são pessoas que em nome de Cristo se tornam anticristo pelo todo daquilo que representa, né? E aí a gente vai viajando, mas eu quero ler o versículo 28 com vocês, que é o trecho em que chega na discussão de Jesus, aqui em João 8, e ele diz: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Olha que interessante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois, os que estavam ouvindo: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu quero pegar esse trecho aqui, porque esse trechozinho aqui, ele desmantela
uma concepção que foi introduzida na nossa maneira de ler e interpretar a vivência da espiritualidade, que uma vez muito trabalhada lá, gente, certas expectativas muito alienadas de como essas realidades se processam na vida e dentro da gente. Na troca que Jesus estava estabelecendo, de pessoas que ficaram frustradas por terem sido, de alguma forma, impedidas de extravasarem o seu próprio senso de justiça, denominando com isso justiça divina, naquele apedrejamento da mulher que fora encontrada em flagrante estado de adultério, e pensar que só carregaram a mulher, né? O homem não foi carregado, porque a lei diz que era para ambos serem apedrejados, mas só levaram a mulher lá para o meio do circo, né? Então, veja como que a justiça dos homens, ela tem sempre um ponto cego naquilo em que ele vai realizar, sobretudo com a pretensão de estar satisfazendo a justiça divina, né? O fato é que chega nesse momento aqui em que Jesus vai construindo uma fala inédita, carregada de autoridade. Por que de autoridade? Porque era uma palavra que aqui a gente está lendo de maneira recortada, mas as pessoas que estavam ouvindo, muitas delas já acompanhavam não só a trajetória, mas a fama do que Jesus fazia. E cada vez mais o que Jesus falava ganhava compatibilidade e coerência com o que ele fazia e o modo que ele vivia. E toda essa convergência, ela vai produzindo autoridade. Autoridade. Autoridade, em outras palavras, de um ponto de vista de uma anatomia psicológica básica, eu poderia definir exatamente dessa forma, pelo menos, autoridade conforme o Evangelho. É a compatibilidade de coerência entre o que você fala, entre o que você expressa e entre o que você vive. Quanto mais essas instâncias se comunicarem numa via harmônica de interação e de integração do seu ser, mais autoridade você vai desenvolvendo no seu modo de falar e de agir. É assim, de uma certa forma, fulano é uma autoridade no assunto. Por quê? Porque o fulano ele tem uma vivência naquele assunto, ele estudou aquele assunto, ele tem uma trajetória de compatibilidade com aquele tema, portanto isso produz autoridade. Agora, isso foi uma coisa que, pelo menos dentro da igreja, das instâncias religiosas, se tornou absolutamente relativa. Por quê? Porque a autoridade já não passou a estar estritamente vinculado à coerência geral que vai sendo produzida no ser. A autoridade ficou vinculada a cargo. Então, assumiu um cargo, você dispõe de uma autoridade arbitrária. E é disso que a religião vive. A religião vive de autoridades arbitrárias. Se o líder dela provoca uma incoerência exorbitante, isso não anula a autoridade dela, porque é uma autoridade consagrada não pelo espírito, mas pela moral dos homens. E a moral dos homens consagrando autoridades, mesmo o cara pisando na bola, escorregando na casca de banana, ficando evidente incoerências entre o que ele fala para fora e o que ele vive para dentro, todo mundo tem que continuar batendo continência, porque o que forjou a autoridade daquele modo de organização social ali, daquele subgrupo, não foi a autoridade do espírito, foi a autoridade consagrada pela moral dos homens. Então é isso que a gente vai vendo, porque agora a autoridade de Jesus, para imaginar.
A autoridade de Jesus era muito grave. Primeiro porque ele fazia afirmações absolutamente inusitadas e inéditas. E segundo, porque não tinha como fechar a conta de que Jesus era um esquizofrênico. Um esquizofrênico, porque fazer essas afirmações que ele fazia. E os principais pensadores, escribas, fariseus, saduceus, não conseguia amarrar o sujeito em nenhuma pegadinha ou em nenhum artifício de argumento, mas o tempo todo Jesus, que era que nem Matrix, passa tudo, não acerta nada. Aí o povo começa assim, velho, cara, assim, porra, se esse cara só pode ser o que ele está falando. Então, tu ouviu dizer que ele ressuscitou um aí há pouco tempo? Essas coisas começam. E olha que não existia nem WhatsApp na época. Imagina, não tinha redes sociais, era tudo... Era um telefone sem fio, danado. Jesus era tema de papo de almoço, velho. O pessoal sentava para almoçar, rolava. Vocês estão sabendo aí do camarada aí que veio da Galileia e tudo? Mas o fariseu tal, o fulano tal lá da sinagoga está dizendo que é furada. Só pode até estar dizendo que é furada, mas ó, do céu lá tá enxergando aí. Eu tive até com ele. E aquela celeuma danada de Jesus é, Jesus não é. Eu disse, meu irmão, o quê? Iam ter neuroses querendo desautorizar. Eu disse, como pode? Um Deus humano. Jesus era um engasgo. Um engasgo. Agora, era o sujeito duvidar. Mas assim, Jesus está passando aí. O sujeito corre para ver. E ninguém que chega perto, ninguém que chegava perto, saía de lá assim, do tipo, não, mas eu vi Jesus falando isso. Não era um ensopado de coerência. O Lé casava com o Cré, tudo se comunicava, o A com o B, tudo assim. Você chegava lá, no mínimo você saía reticente. Do tipo, velho, cara, não, mas as autoridades não estão reconhecendo, eu não vou não. Minha avó já me contou que apareceu uns aí que dizia isso e aquilo e tudo. No máximo isso, mas alguma coisa chegando perto de Jesus, isso é autoridade. Não é uma autoridade que se clama no grito, né? Conforme tem muitos maridos que fazem isso aí com as esposas aí. Como que eu recebo aqui, eu ouço aqui esposas vindo desabafar, Felipe. Aí eu chego lá, encurralo ele na parede e evidencio a incoerência dele. Sabe o que ele vira para mim e fala? Você tem que se calar, porque diante de Deus eu sou a autoridade da casa, porque Deus colocou o homem como cabeça. Isso aí está mais para a autoridade do pulso do que a autoridade do espírito. Porque esses são os que invocam para si uma autoridade legalista que se impõe de modo arbitrário. Aquilo que Paulo fala e que Pedro repercute acerca do homem como cabeça, isso daí não foi eleição de cargo, não. E aquilo dali foi uma leitura de uma dinâmica natural que a vida pode produzir espontaneamente. Onde uma determinada parte se faz submissa espontaneamente a outra que voluntária e naturalmente ame, cuide e proteja. Quando isso apresenta uma harmonia de coerência, onde nada precisa ser gritado, mas vai sendo naturalmente ajustado pelo modo como os vínculos vão se estabelecendo sem forçações, ali acontece o milagre. Mas é impressionante que a volúpia deturpada da natureza humana, ela quer de uma certa forma sempre invocar para si aquilo que por esforço ela não quer se deixar moldar. Ela quer obter os privilégios da coisa sem passar pelos rigores daquilo que precisa moldá-la para ela provar esses privilégios. Então, em nome disso tudo, Jesus vira para aqueles que disseram que creram nele e diz o seguinte:
haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Né? Permanecer. Há algo da necessidade de uma permanência, de uma perseverança naquilo que você crê, porque empolgação não produz metanoia. Não produz. Você pode ter um contato de choro, de um arrebatamento, de uma euforia, mas isso não produz metanoia. Porque o que produz metanoia é o dia após dia com você permanecendo com a sua consciência ali, o tempo todo, ali, o tempo todo. É essa permanência, dia após dia, que vai produzindo desarticulações de modelamentos que foram feitos na nossa alma. Que foram inúmeros modelamentos. Desde aqueles que surgiram como uma propensão natural, inata ou herdada pela forma como a gente foi nascido e criado, ou pela via de traumas passados e vividos por essa vida, tudo isso vai sendo desmantelado no caminho, se permanecermos. Outra coisa que a religião, de uma certa forma, obliterou dentro da gente, naquilo em que faz aquele evento do batismo. Primeiro, né, o evento da conversão. Agora você faz parte da família de Deus. Aleluia, você está dentro. Agora batizou. E aí, para batizar, o sujeito arbitrariamente já tem que parar de fumar e de beber, para com isso sim expressar que agora ele é uma nova criatura. Nova criatura, por conseguinte, tem muito mais a ver com os estereótipos de comportamentalismos externos do que aquilo que diz respeito à formação do ser. Então eles não observam mentira, domínio próprio. O batismo meio que serve de um marco, um marco muito mais para uma mudança da coreografia externa dos comportamentos do que para aquilo que acontece no coração e que necessariamente ou inevitavelmente é gradual. É gradual. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E olha que ele está dizendo isso, é para quem já havia crido. Porque depois de crer, você ainda tem verdades para entender e que vai, naquilo em que você permanecer, te libertando no caminho. Porque essas são afirmações que fazem para quem já creu. Olha que interessante. Depois de crer, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertando. Entenda que isso não acontece antes. Isso é para quem permanecer. A verdade, ela vai libertando no caminho, salvo ela encontre esse obstáculo aqui. Ó. Respondeu-lhes, pois, somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres. Né? Somos crentes. Somos da Igreja Batista, somos da Estação do Caminho da Graça, Vila da Penha. Como dizes, sereis livres? A grande verdade é que a gente está sempre querendo criar e entender que determinadas configurações de mudança aqui no tempo presente, já produz necessariamente o porto de chegada, do patamar máximo aonde você pode chegar. E isso não é só no âmbito religioso, isso também é no âmbito existencial mais amplo. Tem gente que acha que só vai atingir a felicidade se formar na faculdade, que só vai atingir a felicidade se sair do emprego em que está e for para o outro, que só vai atingir a felicidade se conseguir um patamar X financeiro.
E a gente vai criando sempre determinados panoramas onde neles a gente condiciona uma realização que acaba se misturando com a noção da individuação e do se tornar mais pleno. E é isso que fica desconstruído no que Jesus comenta aqui. Em verdade vos digo, que aquele que erra o alvo, é escravo desse modus operandi. É escravo desse modus operandi. E o escravo daquele que vive de errar o alvo, ele não fica para sempre na casa. A casa dele não é perene. O filho, sim. O filho que crê numa filiação superior e que transcende a sua própria relatividade numa completude eterna, esse daí ele permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu estou querendo dizer aqui é que a liberdade, ou aquilo que a gente poderia provar como liberdade, acontece muito pouco e de maneira relativa em relação a qualquer mudança na sua vida no cenário histórico cotidiano do lado de fora. Ora, isso tem o seu lugar, tem o seu peso e a sua medida em relação ao que pode produzir impacto no nosso ser, sem sombra de dúvida, não estamos negando isso. Por exemplo, eu lembro até da Vanusa, quando ela dizia: poxa, Felipe, lá onde eu morava era muito complicado, tinha uma situação, poxa, agora onde eu estou morando, puxa vida, como é legal, até o David também falou, agora paz, agora atingiram a paz plena. A paz plena atingiram? Não atinge. Não atinge, é por isso que de uma certa forma nós estamos sempre abertos aqui aos testemunhos, tanto que a Vanusa trouxe, a Vânia já trouxe, outras pessoas já trouxeram testemunhos, mas qual foi a perversão da igreja? Que é como se uma pessoa que adquirisse um bem novo tivesse atingido a plenitude, tivesse se tornado um filho de Abraão, que a partir de agora, pela condição dele, ele se tornou livre. O conceito de escravo ou de escravidão já não se aplica em absolutamente nada a isso. Eles não entenderam aonde exatamente o bicho pega. Porque onde o bicho pega não era onde vocês moraram, aonde a paz reina também não foi para onde vocês foram. O bicho, ele não pega exatamente na condição em que você está, onde você não está ganhando o que você gostaria. O bicho, ou seja, tudo depende do modo como a gente elabora e traduz a sede que a gente diz que sente. Porque muitas vezes isso acaba se direcionando para modificações do cenário externo. E, repito, não interpretem o que eu estou dizendo pela mentalidade 880, porque as mudanças do lado de fora têm o seu lugar, têm o seu peso e têm a sua medida. Mas existe algo mais essencial, que era o que Jesus estava chamando a atenção. Porém, a comodidade psicológica da concepção deles serem filhos de Abraão impedia o desconforto necessário para que eles atinassem a profundidade do que Jesus estava denunciando em relação a esse déficit mais essencial e que produz na gente as instabilidades que acabam se projetando nesses cenários do lado de fora, como se o nosso maior problema fosse o salário que a gente tem, o lugar onde a gente mora, a pessoa com quem a gente convive, ou o problema de saúde com que a gente tem, ou seja lá o que for, quando na verdade todos esses elementos, eles são de natureza secundária em relação ao que, corrompido dentro da gente, emula na gente
a sensação de que a gente está só, a sensação de que a gente está desamparado, a sensação de que a morte é desesperadora, é o fim, de que o que a gente passa e o que a gente vive tem a ver com castigo, com maldição. A verdade vai sutilmente contribuindo para virar o nosso olhar contra nós mesmos. É ali que conhecereis a verdade, e a verdade irá libertando na medida em que permanecer diariamente, trazendo para a consciência as prerrogativas do Evangelho, para desmantelar crenças e moldes na nossa maneira de sentir e perceber a vida e que ficaram entorpecidos com as ênfases e as prerrogativas desse mundo. Felipe, só fazendo um paralelo com tudo que você está falando, me vem à memória agora o livro de Jó. Ok. O diabo trabalha justamente em cima de tudo isso que você falou. Ok. E tira tudo de Jó. Todos os significantes culturais, morais, humanos, físicos, tudo, absolutamente tudo, e deixa Jó na penúria, onde Jó só teria que crer, porque em termos de sentir, amigos, esposas e sentimentos, todos se voltaram contra o que ele decidiu crer. O que ele decidiu crer. E olha, meus amigos, nem todos passam por corredores tão estreitos como esse. Essa aqui é a verdade. De uma certa forma, a maioria de nós aqui, por mais que tenhamos algumas queixas aqui ou acolá, no todo do pacotão, a gente ainda olha e vê muita graça de Papai do Céu ali na vida. Agora, se crer, é interessante que Jesus, é por isso que tem até no próprio João, João vai notificar que Jesus não se empolgava e ele não se confiava nessas manifestações das pessoas, porque ele bem conhecia a natureza humana. Porque a natureza humana, ela é absolutamente propensa a se iludir com empolgações. Quando, na verdade, o que Jesus está dizendo é que o que ele chama pelo convite de crer tem uma significação muito próxima com o que seja permanecer. Permanecer. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Portanto, aqui vem essa mensagem para todos os que aqui se predispõem a crer. Que não é porque você se predispôs a crer, que você saiu da igreja evangélica, que hoje você já não está mais frequentando um ambiente religioso, né, que se possa dizer tóxico, que hoje você está trilhando um outro caminho. Né? Eu vejo tantas manifestações assim, até no grupo lá de mentores, vira e mexe aparece mas graças a Deus eu já não estou mais no meio da religião enganosa. Tem umas empolgações assim, que eu já ouviria Jesus dizendo, né, a todos vocês que creram, se permanecerdes no que eu digo, tem questão de permanência. Você pode ter feito mudanças situacionais, você pode ter se separado, você pode ter se mudado, você pode ter trocado de emprego, você pode ter ido para outro patamar social, você pode ter tido transformações para o lado de fora, mas o permanecer, ele se impõe como algo diário, em qualquer patamar de para onde você vá. Porque se isso não acompanhar, nós somos anestesiados pela presunção de sermos filhos de Abraão. E isso tira da gente a responsabilidade. O santo desconforto
de caminhar com o saudável temor, de saber que enquanto aqui, De incompleto. de que enquanto aqui, por mais que eu possa provar o que seja bom, isso será sempre em parte, porque enquanto aqui eu estou sempre precisando caminhar atento. Atento para o lado de dentro, atento para o lado de fora, para que eu não seja engalfinhado pela minha própria alma e pela própria presunção de ser. Portanto, nem os do caminho, nem quem virou mentor, nem quem desvirou, nem quem saiu da igreja, sempre com a responsabilidade de caminharmos atentos, porque enquanto aqui nós vivenciamos uma incompletude essencial. E isso não é ruim, pelo contrário, é isso que mantém a nossa humanidade saudável. Porque o dia que a gente se pensar completo e filho de Abraão, a gente se luciferianiza, porque a gente se blinda para a possibilidade de cura que a verdade traz sobre a gente. Portanto, que a gente possa se abrir. Não é quando você casar que você vai se tornar pleno, não é quando você se separar que você vai se tornar pleno, não é quando você mudar de emprego. Não, todas isso são contingências que inevitavelmente chegam a um determinado momento que encontram o seu devido momento de mudar. Mas absolutamente nada disso carregará o poder de te tornar pleno, porque a verdadeira liberdade acontece primeiro para quem crê e segundo para quem entende que esse crer não é um evento, é um processo. Portanto, implica em permanecer. O nascer de novo é uma caminhada, né? É uma caminhada. A gente pensa que o nascer de novo se batizou e sai uma nova criatura. Não. O batizou e saiu uma nova criatura é só um marco histórico, simbólico, representativo e que tem ali o seu lugar, mas que não pode ser guindado ao patamar de ser uma água transformadora, como pressupõe a liturgia da religião. É bem-vindo. Se alguém aqui no caminho fala, Felipe, eu gostaria. Eu tive uma mudança tão abrupta de entendimento como uma vez a gente fez já aqui, com uma maninha do caminho. Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, e a gente já coloca para caminhar na direção de sem ilusões. Porque, como o Bruno disse, nascer de novo é todo dia. É todo dia. É todo dia nascendo. Agora nasci de novo. Agora, a partir dessa compreensão, eu vou viver assim. E a gente vai agregando, e vai agregando, dia após dia, sem ilusões. Gente boa, é isso. Vamos orar então?